Temos muitas reflexões em torno desse assunto e ficamos indagando o que deve acontecer com a pessoa depois que morre. E com isso a gente fica perguntando: por que alguém comete suicídio? O que acontece com a pessoa depois do suicídio? E a família? O que faz para superar este trauma? O suicídio é um ato de desespero ou loucura? Ou os dois? O suicídio pode ser ocasionado por obsessão espiritual? E o que é obsessão espiritual? E com a morte tudo se acaba? Eu penso que vocês devem se questionar sobre tudo isso. Evidentemente que isso aqui não cessa a quantidade de indagações que fazemos em torno dessa questão especificamente, e principalmente no que diz respeito aos entes queridos que desencarnaram por essa porta, a do suicídio. Mas o Espiritismo nos deixa claro que o ato de suicídio também é um desrespeito às leis divinas. Nós precisamos entender que temos uma proposta de vida, e evidentemente que desistir da vida não é a solução para todos os nossos problemas. Emmanuel, no livro Escrínio de Luz, nos dá a seguinte orientação: não podemos condenar as vítimas da loucura e do sofrimento que se retiram do mundo pelas portas do suicídio. A gente normalmente não reflete por que razão uma pessoa morre. Essa pessoa é fraca. Essa pessoa não tem a capacidade de discernir que o suicídio vai deixar a gente sofrendo. É muito comum pensarmos em primeira mão em nós. E o outro? Como estava? Aquele irmão que decidiu desistir da vida. O que o levou a isso? E Emmanuel continua esclarecendo: dores, aflições, provas, desencantos representam o material educativo do templo em que nos asilamos, à procura de fortaleza moral e de créditos imprescindíveis à continuidade de nossa viagem para Deus. Todos nós que estamos nessa estiagem chamada vida, estamos para nos aperfeiçoar moralmente. Entretanto, o indivíduo que está passando por um processo de dificuldade e que considera a possibilidade de encerrar sua existência carnal através do suicídio, não tem a percepção sobre o equilíbrio emocional. Ele está entregue, em muitas vezes, à própria sorte. E a gente precisa entender: sim, mas morreu, se acabou? Não. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec dedica um capítulo exclusivamente para o tema suicídio e traz-nos um relato que foi apurado em uma das reuniões mediúnicas com os médiuns que elaboraram junto com ele a codificação em Havre, em 12 de fevereiro de 1863. E o espírito que se comunica relata o seguinte: tereis piedade de um pobre miserável que passa dia muito por cruéis torturas? Olha como ele começa a se descrever: eu saio de um momento, estou vivendo um momento de aflição, desencarnei me sentindo torturado com os meus problemas, com as minhas dores, com as minhas angústias. O vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me.
Deus, eu tive uma existência tão miserável. Narra esse espírito que ele vivia num estado miserável de vida. E que por esta situação, ele entendeu que a vida dele não tinha mais motivação para existir. E se jogou de um despenhadeiro. E o que é que ele encontra? Precipício. O caos. E esse caos, narra ele: quis morrer e atirei-me. Oh meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo? Orai, para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vou-lo suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Muitos das incidências de suicídio, as pessoas decidem se jogar de um alto, de edifícios, pontes, despenhadeiros. E a sensação que o espírito reserva quando se joga é a de que está caindo no vácuo. E isso se mantém constantemente após a morte. Porque o espírito percebe que a vida não encerrou. Nós somos espíritos eternos. Estamos numa estiagem carnal que é provisória, mas que devemos cuidar com muito amor desse corpo, que é o templo do nosso espírito. E não é pelo simples fato de estarmos passando por dificuldades de várias formas que a gente tem o direito de desistir da vida. Ainda assim, o espírito Camilo Cândido Botelho, no livro Memórias de um Suicida, narra a ocorrência de sua morte através da mediunidade da médium Ivone do Amaral Pereira. E ele diz: fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargalhadas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos. Espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. A pessoa desencarna, dá-se conta que a vida não acabou, e ao chegar no plano espiritual, o sofrimento permanece. Por quê? Se olha e vê que o caminho que trilhou está errado e que o sofrimento não acabou. No caso específico desse espírito, ele deu um tiro na cabeça. Por quê? Porque perdeu a visão. Era um escritor, uma pessoa muito conhecida na época, e atirou na cabeça. Perdi a noção de vida, não tem motivo para mim. Deu um tiro. Pensou que ia se acabar. Ele se dá conta que o local onde ele disparou o revólver continua jorrando sangue continuamente. E essa impressão de que não para, que não cessa, acontece a quantidade de tempo que estava programada para a sua encarnação padrão. Como assim, Fernando? Eu fui programado por Deus para ter uma vida de 50 anos. Cheguei aos 30, perdi a visão. No caso dele, dei um tiro. Eu vou perambular no vale sinistro onde fica os suicidas por 20 anos. Detalhe: o espírito não tem noção de tempo quando está no estado dementado.
fica sofrendo a angústia da sua morte continuamente. Narra esse espírito no livro que ouve urros e gritos de espíritos tão desarvorados quanto ele, que gritam constantemente: suicida, covarde, fraco. E nós que aqui ficamos, que não aceitamos o ato por ausência de compaixão, também refletimos esse pensamento para eles. Muitas vezes, por uma forma odiosa, chegamos para aquela pessoa que se matou e diz: poxa, como tu foste covarde, como você foi fraco, você esqueceu de Deus. E isso alcança o espírito ao ponto de atenuar o seu sofrimento, aumentar a sua dor, como sendo uma forma punitiva. A gente cobra o ato dele, e isso o faz sofrer mais ainda. André Luiz, no livro Nosso Lar, sabemos que André Luiz também foi suicida por conta de desregramentos com bebidas, pensamentos, atitudes, alimentação. Passou 8 anos também no umbral. Ele disse: me senti amargurado, doente nas grades escuras do horror, cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível. Muitas vezes gritei como louco, implorei piedade e clamei contra os doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absolvia a voz estentórica, porque ele vivia aos gritos como louco, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Ou seja, assim como eu, outros espíritos tão demetados quanto estavam, sofredores tanto quanto eu. E ele complementa: via formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o horror em que eu vivia, o assombro. Isso é uma singela descrição do que acontece com a pessoa que desencarna pelo caminho do suicídio. Certamente entre nós aqui existem irmãos que seguiram esse caminho e que estão desencarnados, acompanhando essa conversa, e que estão relembrando as visões terríveis que tiveram, como um filme de terror que se descrevia diante dele constantemente. E o sofrimento mantido, contínuo, sem parar. Mas Deus, soberanamente bom, generoso, amigo, afetuoso, não ia deixar todos os seus filhos sofrer o lamento constante dessa escolha. E existem espíritos amigos dispostos a acolher. Periodicamente, singular caravana visitava esse antro de sombras. Curvavam-se cheios de piedade junto das sarjetas, levantando aqui e acolá algum desgraçado tombado sob o excesso de sofrimento. Retiravam os que apresentassem condições de poderem ser socorridos e colocavam-nos em macas, conduzidas por varões que se diriam serviçais e aprendizes. Assim como aqui, no plano espiritual, tem as caravanas do bem. Quantos de nós fazemos caridade e caminhamos pelas ruas, levando um pouco de alimento, um pouco de acolhimento para as pessoas que estão em situação de rua? E a sensação de felicidade suprema
que ocorre continuamente em nosso coração, nos alimenta com um enchimento de paz e harmonia tão grande. Essa sensação é a mesma dos espíritos generosos que entenderam o fundamento da existência e decidem trabalhar no vale sinistro chamado Vale dos Suicidas para socorrer esses pobres irmãos. Réprobos da infelicidade mal escolhida. E Allan Kardec, no livro dos Espíritos, questões 943 e 44, nos traz as seguintes questões: donde nasce o desgosto da vida, que sem motivo plausíveis se apodera de certos indivíduos? O que justifica esse desgosto? Pergunta Kardec aos espíritos que estão desenvolvendo a codificação com ele, no caso o Espírito Verdade. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Kardec faz mais uma pergunta, e esta justifica o poder de Deus. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Deus nos criou à sua imagem e perfeição e definiu um plano para a nossa existência carnal. Todavia, devemos nos lembrar que estamos num processo de reencarnação. O nosso orbe é classificado como um orbe de expiação e provas. E em meio à nossa existência, estamos sendo testados constantemente para saber até onde nós vamos suportar as provas que estão sendo trazidas para a nossa existência. Alguns espíritos reencarnantes são reincidentes na causa do suicídio. E aí, essa prova aumenta, porque ele tem que perseverar, como diz Kardec, na fé, no trabalho, na atividade contínua do bem, mas acima de tudo, no amparo do amor das pessoas que fazem parte da nossa vida. Porque a pessoa que está em processo de suicídio, como disse o nosso irmão Cajazeira, pode estar passando por um processo depressivo, e assim sendo, está fazendo sinal de fumaça constantemente, dizendo: ei, eu estou precisando de ajuda, ei, me observa, não está vendo que eu estou muito calado? Não está vendo que eu estou me prendendo constantemente no meu quarto? Não está vendo que eu estou me isolando dos meus amigos? O que leva o indivíduo ao suicídio? Naturalmente, é um processo psicótico, que pode sim resultar na depressão, evidentemente, como disse o nosso querido palestrante anterior, o Cajazeiras. No livro Visão Espírita das Distonias Mentais, do Dr. Jorge Andréa, ele afirma o seguinte: muito mais intensos são os sintomas ligados a neurose fóbicas, obsessivas e compulsivas. A neurose fóbica é caracterizada por desarrazoado medo diante de certas situações, pânico, horror, com constante deflagração sintomatológica, na zona física, ou seja, às vezes a pessoa fica se macerando, se machucando, e a gente não presta atenção. Isso é normal, é porque é jovem. Jovem tem essas coisas,
Será? As neuroses obsessivas instalam-se sob intenso e tormentoso pensamento que não abandona o indivíduo. A monoideia, gente. Aquela ideia fixa, eu vou me matar. É a solução. Se preocupe não, já resolvi o meu problema. Preste atenção. Veja o que está acontecendo com aquele indivíduo. Mas associada a essa situação, do ponto de vista psicótico, o indivíduo pode estar passando por um processo de obsessão espiritual que acelera o problema neurastênico. E é justamente o que explica o Dr. Jorge Andrea. A neurose compulsiva revela a existência de impulsos desmedidos para fazer algo absurdo. O que é absurdo? A morte, o suicídio. Nestes grupos encontram-se a miúde reflexos de influências espirituais negativas, bem traduzidas como obsessões espirituais. E Kardec explica que é muito possível sofrermos obsessão espiritual e que muitas vezes não as percebemos, porque ela pode passar por 3 estágios. A simples obsessão, que pode ser uma ideia fixa e que faz parte do cotidiano, isso é normal, vai passar. Pode ser uma fascinação, uma ilusão, um sentimento desmedido, mas que, esse cara está descontrolado. Mas o terceiro estágio, que é o mais absurdo da obsessão espiritual, é a subjugação, onde o indivíduo fica sob o jugo do obsessor, ao ponto de que as suas ideias perdem totalmente o seu controle, perde o sentido da razão, e ele fica sendo manipulado pelo espírito obsessor, ao ponto de perder o controle da sua razão e optar o caminho do suicídio. Porque constantemente uma voz fica dizendo ao seu ouvido: morre, se joga, se atira, dá um tiro, pega essa faca. E qual a terapia que devemos utilizar? Evidentemente que se a gente observa o processo depressivo instalado, temos que utilizar a terapia clínica. Isso é indiscutível. Temos que levar esse indivíduo a ser acompanhado por um psiquiatra, receber orientação médica. Mas na complementação desse cuidado, nós não podemos nos desprover do atendimento espiritual. E a casa espírita tem todo o aparato necessário para desenvolver esse tipo de atendimento, fazendo com que o espírito obsessor possa vir a uma comunicação nos trabalhos mediúnicos e obter de alguma forma um esclarecimento para evitar essa subjugação, reduzindo a ação danosa que provoca sobre o indivíduo que está passando por este momento de obsessão. E isso é muito importante se perceber a tempo, porque a obsessão se instala pelo fato de que em vidas passadas você se comprometeu com alguns espíritos e eles vêm a nós como cobradores dos erros cometidos no nosso passado. E isso é conhecido de forma muito clara como lei de ação e reação, de causa e efeito.
E eu lembro o caso do Camilo Cândido Botelho, que tentou entender o motivo de sua morte e foi nos seus arquivos mentais enquanto espírito para identificar o que o levou à cegueira. E já no final do livro ele narra: eu me envolvi com uma pessoa, uma mulher, e me apaixonei por ela. Tentei desposá-la e ela não me aceitou porque ela já era apaixonada por outro indivíduo. Ainda criança tive a intenção de ser padre, e meu pai e minha mãe não deixaram porque eu tinha que cuidar da roça. Quando me tornei adulto, tomei a decisão de buscar o noviciado e me envolvi com outros trabalhos punitivos da religião católica, conhecida, como os cobradores dos descaminhos da fé. E aí, decidi entregar o marido dessa mulher e coloquei-o sob o meu jugo numa masmorra. Eu sacrifiquei ao ponto de mandar furar os seus 2 olhos. Isso há 3 séculos antes daquela existência em que ele, como forma de cobrança, teve que pagar a lei. E ainda muito jovem perdeu sua visão. Ação e reação, meus irmãos. E outras tantas situações que vão nos acontecer. Não podemos deixar de considerar que quando uma pessoa que desencarna pelo caminho do suicídio, quando tiver uma oportunidade de uma nova encarnação, vai ter limitações físicas. Se der um tiro na cabeça, vai nascer dementado, com problemas de neurastenias diversas, com insuficiência mental. Se enforca, vai ter problemas respiratórios. Se jogou de um precipício, vai ter problemas na movimentação, na mobilidade. Enfim, situações desse tipo que a lei mostra para ele que é necessário haver essa limitação para pagar o preço do seu desequilíbrio. Mas em tudo isso tem um agente muito importante, que é a família. E o que a família deve fazer? Como ajudar? No livro SOS Família, da escritora espiritual Joana de Ângeles, ela afirma que a família é a célula máter da sociedade. E que por isso é um organismo social onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Ou seja, a família é o local onde se prepara o espírito para as realizações maiores, para o encontro com Deus, para o equilíbrio, para o ajustamento de suas condutas. Na família, devemos estabelecer os métodos mínimos necessários para o fortalecimento do espírito na relação com a sociedade, visando a sua educação plena, dando força, equilíbrio para evitar sofrimentos maiores e descaminhos de uma existência carnal. É necessário, é essencial diálogo, compreensão, respeito e amor incondicional. Estamos vivendo uma época em que as individualidades estão mais supremas nas suas escolhas, nos seus caminhos, nas suas decisões. E esses espíritos que decidem o caminho que lhe considera mais acentuado, mais correto, tem que
ser respeitado por suas escolhas. Porque talvez nem seja a escolha, seja um desafio da sua encarnação. E a família não pode ser o juiz da conduta do indivíduo só porque considera, na opinião individualizada, que aquele indivíduo está errado. Porque é justamente através da negação que você vai acender a centelha negativa da depressão, do desajuste, do desequilíbrio espiritual, levando o indivíduo ao caminho obsessivo do suicídio. Mas na família também, o indivíduo deve se espiritualizar, viver os ensinamentos do Cristo, fortalecer a fé, alimentar-se de esperança e praticar constantemente a troca mútua do amor. O amor que respeita, o amor que considera, o amor que releva, que compreende. Emmanuel, no livro Escrínio de Luz, diz mais uma vez: não te confies ao cansaço ou ao desalento na solução dos problemas que te afligem a marcha. O que ele está dizendo, essa é a mensagem que ele trata especificamente de suicídio. Eu estou tão cansado de lutar que não tenho nem mais força de querer continuar vivendo. Eu não aguento mais esse sofrimento que eu estou tendo com meu filho, porque ele decidiu o caminho das drogas. Eu vou desistir dele. Não é solução. Família não desiste. O papel da família é ajustar, é equilibrar, é apoiar, é acompanhar, é estender as mãos, como disse Pedro em Atos dos Apóstolos. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. É não abdicar do papel, porque nós temos a família que precisamos, não a que queremos. Ninguém faz parte da nossa vida só porque foi um capricho de Deus. Todos estão interrelacionados. Todos têm um link necessário para o caminho redentor da evolução espiritual. Sem aquele indivíduo que é o problema da família, você não vai alcançar a felicidade suprema. Então, abdicar de um ente querido é desistir do seu crescimento perante Deus. E diz Emmanuel no livro Fonte Viva: encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível para despertá-lo com os recursos do verbo transformador. Mas não olvidemos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente a nossa mão. Meus irmãos, o Espiritismo considera o suicídio uma endemia e que precisamos atentar severamente para as pessoas que fazem parte da nossa vida. Não podemos abdicar das responsabilidades inerentes de um cuidado com o próximo, porque o próprio Cristo nos ensinou constantemente que a grande lição da nossa existência chama-se o amor. Ele nos fez entender que a maior lição é amar a Deus, mas que não se pode, sob hipótese nenhuma, amar a Deus
se a gente não consegue amar o nosso próximo? Se a gente considera as pessoas que estão nos dando problema como possíveis inimigos, o nosso desafio se torna maior ainda. E a responsabilidade perante a lei divina aumenta, porque é justamente aquele caminho, aquele irmão, a ponte para a nossa redenção. Ele não está por acaso na nossa vida. Ele não passou por nós por acaso. Tenhamos compaixão pelas pessoas que decidem abreviar suas vidas, principalmente se em nossas vidas ele vitimou alguém que nós amamos e depois de o vitimar, acabou com sua vida. Porque assim como nós, ele passou por um problema psicótico, por um desregramento mental ou um desequilíbrio espiritual. Ele é um sofredor das suas próprias dores. E devemos ter muita compaixão. Porque quem de nós não tem nenhum pecado para ser julgado? Quem de nós não tem telhas de vidro em nosso telhado que não pode ser quebrado? Então atiremos a primeira pedra. E que Deus tenha compaixão de nós. Muito obrigado, meus irmãos.